Bem-vindos ao Daily Devotions, o devocional da AD Gravataí, nossa igreja, nossa família, e diariamente nós estamos comentando os textos aqui da leitura bíblica diária e estamos no capítulo 4 até o 7 do livro de Esther, Megilá Esther, a história que se dá debaixo do reinado do rei Assuero, também chamado rei Xerxes, e que era muito poderoso em todo o domínio das 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia, e agora sob a influência de um dos mais terríveis antissemitas, o amalequita Amã, o homem mau, que orientou, que idealizou um plano de extermínio dos judeus da face da terra. E então, quando o Mardoqueu ele ouve desse decreto de morte e o dia marcado para essa execução, a partir dali, é claro, imagine que ele pensa em si, pensa nas crianças, nas mulheres, em todo o povo, e está com um destino ali travado para o extermínio. Vão morrer, simplesmente. Tem um dia marcado para que todos matem os judeus. E é aqui que ele então vai e veste-se de saco, se humilha, tristeza. E assim como todos os judeus que começam então a lamentar, jejuar, de alguma forma buscando por uma intervenção divina. E é nesse momento que a rainha Esther, a sua prima, que agora é rainha no palácio do rei, fica sabendo, e envia os seus servos, os eunucos, um dos eunucos, para saber o que acontece, Procurou enviar roupas, achando que poderia ser qualquer um outro motivo, pois ela não tinha conhecimento do decreto, até que Mardoqueu faz chegar até ela o decreto. E ela, então, num primeiro momento, diz, mas o que eu posso fazer? O rei já não me chama há um mês, e também quem entra na presença dele sem ser chamado e ele se desagrada também é morte. E então, como que se dissesse, não posso fazer nada. Mas é aqui que Mardoqueu faz ela olhar com muita responsabilidade, e também a oportunidade que ela tem de preservar a vida dos judeus. E diz para ela, olha, Esther, não pense que você também vai poder se salvar deste decreto. Mas tem uma coisa, certamente para este tempo Deus te fez chegar a esta posição. E se você se calar, não fizer nada, ele disse, eu tenho convicção que vai vir socorro de outro lado. Alguma coisa vai acontecer. Mas se foi para isso que tu estás aí, é contigo essa missão. E ela acatou, recebeu aquela palavra e disse, então vocês jejuem 3 dias, eu vou jejuar com as minhas jovens também, e eu vou falar com o rei. Foi um processo de paciência, pois ela se apresentou, o rei mostrou bondade com ela convidou para uma festa, então um banquete, o rei e também Amã, e isso fez por 2 ocasiões, para que no momento certo ela pudesse trazer o que estava ali lhe incomodando, Bem, nós nesse meio tempo, nós percebemos o espírito de maldade, o caráter tão mau deste homem Amã com a sua esposa,
que junto com seus amigos, né, porque as pessoas más elas se atraem, elas, né, e começaram a planejar algo contra Mardoqueu, porque ele tinha ira, uma vez que Mardoqueu não se dobrava, né, a este Amã, e ele queria algo mal para ele. Até que ele levantou uma forca, Amã fez uma forca de 20 metros de altura, imaginem, para pendurar ali Mardoqueu. E quando ele ia fazer isso, aí entra o sobrenatural, né? Vem um sonho para o rei. E este sonho, aliás, o rei ele perde o sono, né? Perde o sono, e enquanto ele perde o sono, ele pede para que leiam os registros sobre o seu reinado. E ler uma parte que Mardoqueu toma a iniciativa, né, de salvar a vida do rei quando houve um complô para tirar a sua vida, e ele então ficou com aquilo, né? O que foi feito para Mardoqueu, né, em retorno do que ele fez, o bem que ele fez para mim? Nada, disseram os outros. Mas foi aí então que o rei teve uma ideia. Xerxes, então, quando Amã se aproxima, o rei pergunta o que podemos fazer para alguém que o rei quer honrar. Aí ele achou que era com ele, e aí sugeriu um cavalo, o manto do rei, colocar sobre aquele cavalo a pessoa que o rei quer honrar e gritar: assim se faz com aquele que o rei deseja honrar, pensando ser ele. Mas então ele pega este nobre que ele tinha por certeza, e faz isso, faça com Mardoqueu, coloque ele. E Amã saiu pela cidade com o Mardoqueu no cavalo e gritando: assim se faz ao homem que o rei deseja honrar. Que coisa importante, né? E o Amã ficou humilhado, até que a rainha Esther falou, né, dessa iniciativa má que Amã construiu para destruir os judeus, né? E o antissemitismo é isso, não tem a ver com uma pessoa, não tinha a ver só com Mardoqueu, ele queria realmente exterminar todos os judeus. E aqui, então, ele descobre, a rainha Esther fala, e é decretado, então, a morte na mesma forca que ele preparou para Mardoqueu. Amã, ele é, então, condenado à morte. Assim nós estamos vendo como Deus se move para livrar o seu povo. Deus nunca vai esquecer do seu povo. O povo de Israel, o povo de Deus, a igreja são indestrutíveis. Paulo escreve agora aos Coríntios, no capítulo 12, acerca dos dons espirituais, e como nós precisamos entender, né, a função, a razão de cada capacidade que Deus dá pelo dom espiritual aos crentes para a edificação da igreja, mas tudo trabalhando pela unidade, como um corpo que funciona, não é? Em todas as suas partes, seus membros. Ele usa, Paulo, essa alegoria para dizer que a igreja é o corpo de Cristo e cada membro também se move para o benefício, para a edificação uns dos outros. É lindo esta palavra, né? E essa alegoria também que se faz em relação ao corpo humano e os dons do Espírito Santo. O sábio conquista a cidade dos fortes e derruba a fortaleza em que eles confiam. Provérbios 21 e 22. Que Deus nos abençoe.